Nós, há 2 domingos já estamos falando, caminhando, tratando sobre a doutrina da eleição, o fato de que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo pessoas para a salvação em Cristo Jesus. Mas também nós estudamos semana passada, o último domingo, sobre o fato de que o Senhor não salva algumas pessoas. O Senhor tem aqueles a quem salva e aqueles a quem Ele também não salva. Ele passa por cima, Ele não concede a graça salvadora a essas pessoas. São aqueles que foram rejeitados pelo próprio Senhor em razão dos seus próprios pecados. Então nós vimos que Deus é aquele que escolheu salvar pecadores, e Ele escolheu salvar pecadores neste mundo para mostrar o louvor da sua gloriosa graça, e também escolheu pré-ordenar o resto da humanidade à condenação eterna por seus pecados para o louvor da glória da sua justiça. Então, a salvação dos eleitos para louvor da sua gloriosa graça, é de fato por graça que os homens são salvos, e quando os homens são condenados, é para o louvor da glória e da justiça desse Deus, que tem de necessariamente condenar o pecador em razão do seu pecado. Então, este é o Senhor Deus que nós servimos, e o propósito da reprovação é para o louvor da glória da sua justiça. Então, a Bíblia nos ensina a acreditar nesta verdade impressionante de várias maneiras. E nós já estudamos, na lição, no estudo anterior, acerca do fato de que o Senhor ele realmente não salva todos, mas até mesmo na condenação do ímpio, o Senhor ele é glorificado. Quando nós olhamos, por exemplo, em Êxodo capítulo 9, versos 12 a 16, Jeová disse ao faraó do Egito, por meio de Moisés, as seguintes palavras. Nós já vimos isso aqui nas exposições, mas olha lá, Êxodo capítulo 9, versos 12 a 16, diz assim a palavra. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência e terias sido cortado da terra. Verso 16, mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Então perceba que Deus, ele se agradou, foi da vontade do Senhor deixar Faraó sob o controle das suas próprias ilusões, da ilusão do pecado, que é de fato confunde o homem nessas ilusões pecaminosas. Ele persistiu ali e permaneceu na dureza do seu coração, permitindo-lhe então continuar na rebelião do seu próprio coração, contrário ao próprio Senhor, e ordenando os eventos da sua providência para torná-lo mais obstinado, para torná-lo mais duro, com o propósito de demonstrar a sua grandeza, a sua soberania, a sua glória também na salvação dos homens. Então é isso que o texto nos aponta de modo claro em Êxodo capítulo 9, mas também nós olhamos para Romanos capítulo 9, verso 22, e o apóstolo Paulo ele nos diz que, porque Deus estava disposto a manifestar a sua santa ira e o seu poder todo-poderoso, ele suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição. Ele estava disposto a manifestar a sua ira santa e o seu todo-poderoso, o seu poderoso, todo o seu poder. Contudo, ele ainda assim suportou com paciência os vasos de ira preparados para a perdição. É isso muito claramente que o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 9, versículo de número 22, diz assim a Escritura Sagrada, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Um outro texto nós podemos considerar Mateus capítulo 11, versos 25 a 27. Jesus, como vimos no outro momento, louva seu Pai por esconder a verdade do reino dos sábios
e inteligentes e por revelá-la aos bebês, porque era agradável aos seus olhos. Jesus, então, ele louva a Deus o Pai, porque ele é digno de todo louvor, sempre foi, digno de toda adoração eterna pela demonstração da sua soberania de manifestar a glória do seu ser na salvação do seu povo em Cristo e também na condenação dos réprobos em razão dos seus próprios pecados. Então Deus, ele é louvado em tudo isso e nós o louvamos porque ele sabe como salvar pecadores. Nós não sabíamos. Não conseguiríamos de modo algum providenciar um meio para salvar-nos. Mas o Senhor nos revela que de fato, única e exclusivamente por causa da sua graça, que ele então salva pecadores e também por causa da sua justiça que ele pune os ímpios. E nós ficamos admirados, nós ficamos maravilhados diante de quê? Diante da demonstração da bondade do Senhor, mas também diante da sua bondade e severidade de Deus. Está lá, Romanos capítulo de número 11, verso de número 22, diz assim a palavra: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Então, essa é a ideia, né? Nós louvamos ao Senhor por tudo, tanto pela sua graça salvadora, como também pela manifestação da sua severidade sobre os homens maus. Então, Deus deve ser louvado sempre. O apóstolo Paulo, ao final ali de Romanos capítulo 11, quando ele vai dizer, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente, amém. Naquela chamada doxologia, ele vai louvar ao Senhor Deus em razão do seu decreto eterno de salvar tanto judeus como ímpios, justificando-os pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E essa realidade grandiosa do plano eterno de salvação do Senhor conduz o apóstolo a se voltar para o Senhor, expressando então toda a alegria ao contemplar os atos poderosos e justos e graciosos do Senhor na obra da redenção, bem como na rejeição daqueles que permanecem endurecidos em razão dos seus próprios pecados. Mas nós devemos aprender então com o apóstolo Paulo, né? Nós devemos aprender a louvar a Deus pela salvação que nós recebemos. Não recebemos por causa de qualquer mérito nosso, justiça nossa, absolutamente não, mas unicamente porque o Senhor Deus nos salvou. Isso deve nos fazer humildes e alegres no Senhor e também deve levar aos nossos lábios um louvor como expressão de gratidão a esse Deus que nos redimiu. Mas alguns esclarecimentos e respostas a objeções. Então, ele vai dizer assim, ele vai apresentar primeiro um esclarecimento, dizendo assim: a verdade revelada do decreto de reprovação não significa que Deus planejou pegar criaturas inocentes e torná-las mais ruins e depois condená-las. Nós não podemos imaginar isso. A verdade revelada do decreto da reprovação não significa que Deus planejou pegar criaturas inocentes, torná-las mais e condená-las. Quando nós olhamos para Eclesiastes, capítulo 7, verso de número 29, a palavra vai nos dizer assim. Eclesiastes, capítulo 7, verso de número 29, diz assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, um homem que se meteu em muitas astúcias, em muitos pecados. Em Romanos capítulo 9 também, que nós já lemos aqui várias vezes, né, como no estudo passado, parece dizer que Deus criou alguns seres humanos simplesmente para condenar. Contudo, nós não podemos pensar assim, porque ao longo do capítulo, Paulo ele vai nos mostrar que ele está tratando de modo soberano sobre os homens, não simplesmente sobre os homens como homens, mas sobre os homens como pecadores. Ele está diante de um povo, de uma nação, de várias nações ímpias e pecadoras. Isso fica evidente, como nós já vimos aqui, inclusive.
neste capítulo, o fato de Paulo falar sobre a misericórdia de Deus, em Romanos 9, versos 15 e também 18, isso pressupõe a miséria causada pela queda do homem, da qual a misericórdia de Deus liberta. Então Deus, quando estende a sua misericórdia, Ele está dizendo ao mesmo tempo, são pecadores que carecem do meu socorro e carecem então da minha salvação. Então o Senhor está lidando no mundo com pessoas que estão mergulhadas na iniquidade, com pessoas que são filhos da ira, filhos da perdição, como também um dia nós fomos daqueles que são filhos de Satanás, que carecem do seu favor. Então, é deste modo que nós devemos compreender a realidade da salvação dos homens neste mundo. Em segundo, a verdade revelada da reprovação não significa que Deus recuse salvar aqueles que sinceramente buscam a salvação em Deus. Então ele cita alguém que diz assim, o fato é que os réprobos não desejam o Salvador. Eles não veem nele, em Cristo, nenhuma beleza que devam desejá-lo. Eles não virão a Cristo, porque então Deus deveria forçá-los a isso. Ele não rejeita ninguém que venha. Onde está a injustiça de Deus predeterminando seu justo destino? Então, o que nós devemos entender é que o Senhor ele não rejeita aquele que de fato corre para Ele arrependido dos seus pecados, crendo nele. Inclusive, o que conduz as pessoas a correr para Cristo crendo nele é o fato de o Senhor ter escolhido essas pessoas desde antes da fundação do mundo para a salvação. São esses que respondem positivamente e alegremente à eleição de Deus no tempo e no espaço, não é? Eles vão revelar isso na caminhada aqui neste mundo em resposta à proclamação do Evangelho. Por exemplo, nós veremos isto hoje na exposição de Atos, capítulo 13, dos versos 42 a 52. Quando o texto vai nos dizer que creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Eles creram, eles se arrependeram dos seus pecados, crendo em Cristo. Mas por que eles creram em Cristo? Porque eles haviam sido escolhidos desde antes da fundação do mundo para a salvação. São estes que respondem à proclamação do Evangelho com fé e arrependidos. E como é que eles podem responder? Eles só respondem porque Deus agiu no coração deles, quebrando o coração de pedra e dando-os um coração de carne. Então estes sinceramente desejam o Senhor. Então, o Senhor não rejeita aqueles que sinceramente desejam encontrar nele salvação. Nada disso. Vamos olhar também um outro texto aqui. João, capítulo 6, versos 37 e 44. João, capítulo 6, versos 37 e 44, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Verso 44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. A verdade é que os homens, eles amam as trevas e odeiam a luz, como diz o próprio João. Não é? Lá em João capítulo 3, versos 19 e 20, a palavra nos diz assim, João 3, 19 e 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. E a Escritura nos mostra mais ainda, né? Romanos capítulo 8, do verso 7 ao verso 8, é um texto que nós podemos conferir e você também pode anotar. Romanos capítulo 8, versos 7 e 8, diz: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, em segundo lugar, a verdade é que o Senhor não rejeita aqueles que sinceramente querem ir até Ele. O fato é que os homens não querem. Sobretudo aquele que não é um eleito do Senhor. Eles rejeitam o Senhor. Terceiro, o decreto da reprovação não contradiz de forma alguma a bondade de Deus. Porque alguém pode imaginar e dizer assim, o Senhor rejeitar pessoas, então o Senhor ele é mau.
Não é? O Senhor é bom, como assim o Senhor rejeitar pessoas? Veja, embora os eleitos, ou melhor, os não eleitos, eles estejam sejam alvo da bondade do Senhor, não da bondade salvadora, mas são objeto da sua bondade geral, concedida a todos os homens, né? Os justos comem, bebem, os justos dormem, prosperam, têm negócios, casam, têm filhos, desfrutam de alegrias temporais neste mundo. Ainda que eles experimentem essa realidade, Deus dá para eles, né, o sol que brilha, a chuva que cai sobre os eleitos e não eleitos. A Escritura nos fala acerca desta realidade, mas eles são aqueles que, lamentavelmente, vão desprezar a bondade do Senhor. Eles desprezam as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, como vai dizer Paulo lá em Romanos 2, versos 4 a 5. Eles desprezam as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, e por causa de sua teimosia e coração impenitente, sem arrependimento, estão acumulando ira para si mesmo em que dia? No dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Romanos capítulo 2, versos 4 a 5, vão falar acerca desta realidade. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas, verso 5, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O Senhor, então, Ele é bom. Só que os homens desprezam esse fato, desfrutam do cuidado do Senhor neste mundo e de suas provisões, contudo, eles não se voltam para Deus. O ato de Deus reprovar alguns não contradiz de modo algum a sua bondade. Mas para os salvos manifesta a sua graça e uma bondade infinita. Em quarto, a questão ainda permanece. Porque Deus não elegeu todos para a salvação. E a resposta é a seguinte: agradou a Deus manifestar a glória da sua salvação na salvação dos pecadores eleitos. É essa a resposta. Agradou a Deus. Tanto manifestar a sua gloriosa graça na salvação dos eleitos, como manifestar a glória da sua justiça na condenação dos ímpios. Porque aprouve a Deus, porque agradou ao Senhor caminhar exatamente deste modo. Então, ao fazer isto, ele extrai esta palavra do louvor do coração do seu povo. O seu povo vai louvar ao Senhor e, como nós vimos, né, eles vão dizer: eis a bondade e a severidade de Deus. É isso que dirão o povo do Senhor. Nós ficaremos admirados e louvaremos a Deus diante dele pela sua gloriosa salvação. Como povo do Senhor, nós veremos, mais uma vez fazendo menção a Atos capítulo 13, que será exposto hoje à noite, aqueles que perceberam e viram, né, os gentios, que a salvação em Cristo estava para eles também, eles se alegram, eles ficam regozijando, eles louvam ao Senhor pela sua graça. Assim como os apóstolos, né, junto ao povo ali salvo, vai também se regozijar em Deus, porque esse é o Senhor que salva os gentios. E quando então Paulo e Barnabé batem os pés, saindo de lá, é como dizendo: o juízo está sobre vocês. Mas ainda assim eles regozijam no Senhor. Então perceba que a palavra de Deus nos ensina essa realidade, e falaremos um pouco mais sobre isso na pregação hoje à noite. Mas ao invés de questionarmos essas coisas, a nossa pergunta deveria ser: por que Deus elegeu alguém para a salvação? Ou por que Deus me escolheu? Porque o Senhor me escolheu. Não havia nada em nós que Ele nos escolhesse, mas Ele assim ainda nos deu a graça da salvação. Um pastor, tratando certa vez sobre esse tema, né, e determinado dia ele se uniu a um outro amigo dele para discutir com um casal sobre essa doutrina da eleição, predestinação, e essa família não admitia essa doutrina de modo nenhum. Eles passaram uma noite inteira, emburacaram na madrugada até outro dia, discutindo, até que em determinado momento eles perceberam no rosto dela uma face diferente. Não de alguém rejeitando a verdade clara da Escritura sobre isto, mas de alguém admirado e que se perguntou:
mas por que eu? Ela compreendeu. É o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem salva, mas por que eu? E essa é uma pergunta sincera e a nossa resposta sempre vai ser: isso se deu unicamente por causa do grande amor de Deus com o qual Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor, Ele foi gracioso conosco, nós não merecíamos a salvação. Mas então, algumas aplicações finais e a gente conclui. Quais são os benefícios de crer e ensinar esta verdade bíblica da reprovação? Primeiro, isso aumentará a nossa admiração e adoração a Deus pelo seu amor e pela sua ira também contra os ímpios. O seu amor garante a nossa salvação e seu ódio garante a destruição de todos os seus inimigos réprobos e nossa vitória sobre eles, os nossos inimigos, que são também inimigos de Cristo, em Cristo. Então nós ficaremos admirados com a glória do amor de Deus revelado na salvação e louvaremos ao Senhor por isto, mas também nós nos regozijaremos em Deus pela manifestação da sua justiça quando Ele condena os ímpios e nos dá nele a vitória sobre os seus, que são também nossos inimigos. Em segundo, esta gloriosa verdade despoja dos homens todas as pretensões de méritos e nos mostra a sua profunda e repugnante indignidade e prostra as suas almas no próprio pó da auto-humilhação. Nós nos humilharemos diante do Senhor. Nada é mais humilhante para o orgulho do homem do que o conhecimento de que a única razão pela qual ele não está mais nas fileiras dos não eleitos é porque Deus graciosamente decretou o contrário, como está lá em Atos capítulo 13, verso 48. Então, que Deus pudesse ter escolhido de outra forma e tratado conosco de acordo com nossos deméritos e não com misericórdia é ao mesmo tempo inspirador e profundamente humilhante. Saber que cada um dos não eleitos está absolutamente sob o controle de Deus deveria promover grandemente a nossa confiança em Deus. Observar a situação mundial e ver a maldade que abunda por todos os lados e ainda assim saber que tudo está incluído no decreto de Deus é realmente um conforto. Saber que a ira do homem louvará a Deus e o restante da ira ele restringirá. Saber que mesmo as nações perversas e aparentemente fortuitas dos homens trabalham juntas para o nosso bem é, fato, uma base sólida para a nossa confiança. É o Senhor Deus quem faz todas essas coisas para que nos humilhemos e para que ninguém possa dizer que ali há qualquer tipo de contribuição sua. Para que o homem não se glorie. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, na salvação do nosso Senhor. E para concluir, embora nós, como cristãos, devamos reconhecer constantemente a nossa responsabilidade de sermos testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo para todos, nós somos chamados a testemunhar sobre Cristo, como vai dizer lá Atos, capítulo 1, verso 8, numa repetição do que seria a grande comissão, dirigida especialmente aos apóstolos, servos, ministros do Senhor, mas ao povo do Senhor também é chamado a testemunhar. A palavra diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Deus, então, será aquele que vai usar, irmãos, a pregação do Evangelho, Ele é aquele que vai usar o testemunho do povo do Senhor para alcançar seus propósitos. E a proclamação do Evangelho, nós veremos hoje à noite também, ele vai apresentar dois caminhos para o homem, é o caminho da salvação ou o caminho da perdição. Ou um vai encaminhar por um, ou vai ser encaminhado por outro. Ou um vai aceitar e o outro vai rejeitar. Para um, cheiro de vida, para outro, cheiro de morte, para morte. Alguns vão ser abrandados, enquanto outros serão endurecidos. A palavra do Senhor nos diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 16. 2 Coríntios,
capítulo de número 2, versos 14 a 16, diz assim a palavra de Deus. Como também 14 a 16. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Verso 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Verso 16. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com os que se perdem. Para com aqueles que são o bom perfume, né? Para quem é o bom perfume, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Então, o testemunho cristão é servo e instrumento de Deus, nesse sentido. Não é? Sempre haverá uma resposta à pregação da palavra, ou de fé ou de rejeição, como veremos hoje à noite. Mas nós devemos, então, entender, ao contemplarmos isto, que é Deus quem faz todas essas coisas e que somente Deus, Ele, única e exclusivamente, tem o direito de dar ou reter bênção para os homens. É Ele quem tem o direito de dar aos homens ou de reter a eficácia da sua obra nos corações dos homens. É o Senhor Deus soberano quem faz todas estas coisas e nós nos sujeitamos à sua vontade. Zacarias capítulo 4, verso de número 6 vai nos dizer assim. Zacarias capítulo 4, verso de número 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. É Ele, soberanamente, quem faz pelo seu Espírito. É pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não depende de absolutamente ninguém. E como, irmãos, isso é consolador. Como é maravilhoso sabermos que não depende de nós. Porque seria terrível concebermos a ideia de que nós poderemos ser salvos dependendo da nossa própria justiça. Ou dependendo da força do nosso próprio braço. Não existe a menor possibilidade disso acontecer. Mas nós devemos louvar a Deus com humildade pela graça dele ser este Deus soberano, que por meio da sua palavra desperta nossos corações, que por meio da sua palavra e operação do Espírito dá a nós a graça do arrependimento para a vida e a fé em Cristo. Damos graças a Deus porque Ele é quem nos conduz àquele que é o único meio para a nossa salvação, que é Cristo. Nós devemos louvar a Deus por ser Ele, este Deus amoroso e soberano. E, como já foi dito, sigamos humildemente, irmãos, diante do nosso Senhor, porque não há méritos nossos, não há nada que tenhamos experimentado que seja algo que dependeu de nós, não, de modo nenhum. Essa doutrina deve provocar em nós realmente a humildade. Eu vou terminar lendo aqui a última sessão de número 8, do capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, que trata dos decretos eternos de Deus. Diz assim: a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atentando à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, certificar-se de sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração a Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Essa é a nossa fé, nisto nós cremos segundo a Escritura. Louvado seja o nosso Senhor, que nos escolheu desde antes da fundação do mundo para a salvação em Cristo Jesus. Amém. E a gente conclui, irmãos, o nosso conteúdo hoje sobre a pergunta número 13, né? Se Deus permitir, no próximo domingo, se Deus permitir, seguiremos em frente aí tratando
Temos muitas perguntas ainda pela frente. Muita coisa para estudar também. Bom, os irmãos têm algo a